No final de 2019, a gente até fez uma lista com as maiores pérolas do bolsonarismo ditas naquele ano, o primeiro ano do mandato do mito. Era trágico, floresta queimando, derramamento de óleo, corrupção. Mas ainda assim, havia algum espaço para o humor. Não muito, é verdade. O humor tinha que passar assim, se esgueirando pelas tragédias. Agora, em 2020, não. Em 2020 é só tragédia, porque além do líder abjeto, tem a pandemia, que é uma aliada dele, naquele que sempre foi o objetivo do cara. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Hoje, a gente vai elencar aqui as maiores pérolas do bolsonarismo em 2020. Algumas frases a seguir são parcialmente responsáveis pela morte de 180 mil pessoas. Palavras são ações. Palavras ferem, palavras matam. Ainda assim, vamos tentar começar de leve. A pouca leveza que 2020 permite. Era fevereiro. Cientistas já sabiam que a pandemia ia bater forte em breve. O governo também sabia, mas ignorava. A imprensa, da mesma forma, não dava muita atenção ao assunto ainda. Aquelas alturas, a preocupação era com a biblioteca do Palácio do Planalto, que estava sendo parcialmente desmontada para abrigar a primeira-dama, que estava montando um gabinete por lá. Os livros da biblioteca, muitos deles antigos, raros e caros, estavam jogados pelos corredores. Bolsonaro foi questionado sobre isso e sobre as atividades da primeira-dama, que ainda eram meio que um mistério naquelas alturas. Só depois descobriu-se que os programas assistenciais dela receberiam repasses indevidos de um orçamento que deveria ser usado para combater a pandemia. Foi diante dessas perguntas que Bolsonaro disse: quem pergunta coisas assim merece uma banana. A primeira dama faz um trabalho de graça no Brasil todo. Em vez de vocês elogiarem, vocês criticam. Tenha santa paciência. Olha só, a minha esposa faz um trabalho para pessoas deficientes, de graça. Arranjei um lugar para trabalhar lá na presidência, porque melhor fica mais perto dos ministros para despachar. E a biblioteca tem uma pequena diminuição. Estão descendo a lenha e a biblioteca vai diminuir. Em vez de elogiar a primeira-dama... Isso é uma benção, presidente! Presidente, isso é uma benção! Estou morando pelo senhor! Estou morando! Quem age dessa maneira merece outra banana, hein? Em março, já dava para saber que a pandemia não era brincadeira. Não precisava ser a pessoa mais bem informada do mundo para saber que estávamos diante de uma catástrofe com o potencial de custar milhões de vidas humanas pelo mundo. Foi nesse contexto aí que Bolsonaro soltou a primeira previsão dele. O Brasil teria menos de 800 pessoas mortas pela Covid. Mas nós não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Presidente. Então tem certos números que temos que levar em conta. No final de março, Bolsonaro usou uma prerrogativa que só o presidente da República tem. Ele convocou a cadeia de rádio e televisão para se pronunciar. Foi um momento histórico. Pode consultar os anais da história da República e você não vai achar um outro pronunciamento oficial mais assintoso que esse. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E aí é o melhor estilo Bolsonaro, depois ele disse que não disse. Então o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma.
Em abril, o Brasil já tinha 40 mil casos de Covid e 2 mil mortes. O número crescia exponencialmente. Alguém ousou perguntar o que o presidente pretendia fazer a respeito disso. Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? A declaração que você acabou de ouvir mostra a negligência de Bolsonaro em relação à pandemia. Então, pode até ser redundante ficar insistindo nesse ponto. Acontece que essa postura se manteve mesmo enquanto o número de mortes se multiplicava. Poucas semanas depois de Bolsonaro dizer que não poderia fazer nada pelas vítimas porque não era coveiro, o Brasil ultrapassou a China no número de mortos. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortos. O quê? A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. Brasil, e daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Tem pelo menos 7 coisas que eu poderia dizer, 7 pontos que eu poderia abordar. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Máscara é coisa de viado. Infelizmente não existe um registro em vídeo ou em áudio de Bolsonaro dizendo isso. Ou talvez, felizmente, não exista um registro. O melhor que a gente tem é um relato na coluna de Mônica Bergamo, na Folha. Ela escreve: os relatos de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro depois da explosão da epidemia de Covid-19 no Brasil descrevem momentos de tensão. O presidente se recusava a usar máscara, o que induzia convidados a seguir o exemplo. Fazia questão de se aproximar para cumprimentar com um aperto de mão. Embora não exista registro em vídeo ou áudio disso, há boas razões para acreditar que é verdade. Afinal de contas, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que Bolsonaro provocou uma aglomeração e aí arrancou a máscara. Em função da pandemia, países com governos mais responsáveis que o nosso, quase todos, começaram a importar arroz, soja, milho, entre outros, para garantir a segurança alimentar de suas populações. O Brasil não. O Brasil aproveitou a demanda para exportar tudo. Até porque, com o dólar a mais de R$5, exportar compensa. O governo bem que poderia ter feito alguma coisa para garantir a comida no prato do brasileiro. Só que não. Aí os preços subiram, principalmente o do arroz. Bolsonaro culpou os gordos. Do Fica em Casa, olha, não precisa fazer pesquisa, meu Deus. Vou perguntar aqui. Com todo respeito, você aumentou um pouquinho de peso esse ano? Sim. Também? Quem aumentou de peso esse ano aí? Esse magrelo? Aqui só tem um magrelo, não? Alguém aumentou de peso aqui? Olha lá, o barrigudo enorme lá, com o cabelo do Grêmio, barrigaço. Parece um baiacu ali, ó. Aumentou também? O pessoal ficou em casa com a tendência é ficar comendo mais. Da geladeira, obviamente. É comendo mais. Comeu mais, aumentou o consumo, o mercado não está preparado para aquilo. Aumentou a demanda, aumenta o preço. A maior esperança que a humanidade tem de vencer a pandemia está nas vacinas. Por razões políticas, Bolsonaro boicota a vacinação. E a frase a seguir é a que melhor representa essa intenção dele. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? O que parece é que ele ia dizer chimpanzé, talvez tenha se refreado por perceber que poderia soar racista. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas.
Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Hã? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. 2020 foi o ano mais tenebroso de nossas vidas. Se você sentiu raiva dessas frases hediondas que você ouviu, se você teve medo de perder alguém, se você se deprimiu por ficar trancado e isolado, se você chorou, isso não faz de você um maricas. Isso só significa que você não é um psicopata, porque tem mesmo que ser um psicopata para não sentir nada numa situação dessas. Foi difícil, mas faltam poucos dias para você ter a certeza de que sobreviveu a 2020. Aí então vai ser a sua vez de dizer: acabou, porra! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Alexandre, que mandou uma mensagem muito bacana aqui, contando que ensinar ecologia é a grande paixão da vida dele. Há 22 anos ele dá aula de ecologia no Rincão Gaia, que é uma antiga pedreira devastada que o José Lutzenberger transformou num refúgio ecológico. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Agora o Rincão tem um lago bem bonito, tem florestas ainda jovens e um monte de bichos refugiados das lavouras de soja ao redor. Na foto o Alexandre aparece dando aula, feliz nessa natureza abençoada aí. Beijo, gente! Valeu!